O governo Bolsonaro, ele colapsou, né, pessoal? Tá acabado, na verdade, porque o racha interno do bolsonarismo, ele é irreversível. Os últimos episódios envolvendo o Abraham Weintraub mostram que não tem mais como voltar atrás ou voltar àquilo que era. Porque o Weintraub fez ataques muito duros ao Bolsonaro, inclusive reabrindo velhas feridas, levantando antigas questões envolvendo o Ministério Público, Polícia Federal com o vazamento de informações da Operação Furna da Onça. Tudo isso acaba pesando e aumentando ainda mais o racha, porque o Weintraub era um antigo aliado que agora é muito mal visto pelo Palácio do Planalto, e o Bolsonaro inclusive fala para aliados próximos o quanto ele está irritado com o Weintraub. O Palácio do Planalto fala que o Weintraub é alguém que tem um ego absurdo, que só quer tumultuar, e de fato ele quer mesmo. Mas a tentativa de tumultuar ou não do Weintraub expôs um racha imenso e não vai ter mais como remediar essa situação. Acabou, porque mesmo a estratégia que o governo tem, e ela é a única estratégia para tentar remediar toda essa situação de baixa aprovação, alta rejeição, que é o Auxílio Brasil, não vai surtir muito efeito. Não vai, na verdade, surtir o efeito esperado pelo Bolsonaro, como o José Paulo Kupfer falou hoje no texto dele, UOL, que eu quero trazer para vocês. E o pior de tudo é que o Valdemar Costa Neto, o boy, o dono do partido do Bolsonaro, tem acalmado os seus integrantes partidários justamente com o auxílio emergencial. Porque a rejeição do Bolsonaro está tão grande que os integrantes do PL estão preocupados com a filiação do Bolsonaro ao partido. Eles estão preocupados que o Bolsonaro ele possa promover um efeito radioativo que acabe dificultando o PL a eleger os deputados necessários para chegar lá na bancada de 60 a 70. Inclusive, há o medo que o PL possa reduzir o número de integrantes da bancada de 40 e pouquinho para menos, por conta do Bolsonaro. Mas o Costa Neto tem dito que o cenário vai se reverter assim que o auxílio emergencial começar a ser pago. E ele começou a ser pago essa semana. Mas eu acho, na minha opinião, muito difícil o Bolsonaro conseguir reverter esse cenário. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu peço o seu like, é claro, clique no botão de gostei, é muito importante esse apoio que você dá para o canal. E também se inscreva no canal de lives, o link está aqui na descrição, é só você clicar, se inscrever, vai aparecer também no final do vídeo. Todos os dias nós fazemos lives aqui no YouTube, é uma chance que você tem de interagir comigo ao vivo. Vá lá, mande a sua pergunta, mande aí, vamos bater um papo aqui na plataforma, é sempre por volta das 9 horas da noite. Vamos falar primeiro desse colapso do governo Bolsonaro. Por que o Bolsonaro ele colapsou? Porque o Bolsonaro, na verdade, para vencer as eleições de 2018, ele teve que agregar diversas frentes. Então ele teve que trazer o Olavo de Carvalho, ele teve que trazer os militares, ele teve que trazer os lava-jatistas e ele teve que trazer também os empresários. Mas com o passar do tempo, o Bolsonaro ele foi perdendo o apoio dessas figuras ao seu núcleo duro, porque o núcleo do Bolsonaro sempre foi ele e os filhos. E essas outras entidades, esses outros núcleos, eles começaram a se acoplar a esse núcleo duro do bolsonarismo. Mas com o passar do tempo, eles começaram a perceber, esses outros núcleos começaram a perceber que o Bolsonaro ele só está preocupado com ele próprio e com os familiares. E os primeiros que começaram a deixar o governo Bolsonaro foram os lava-jatistas, que hoje agora apoiam o Sérgio Moro. Então os lava-jatistas começaram a deixar o governo Bolsonaro, os empresários também começaram a abandonar o Bolsonaro, os militares apresentam pelo menos o início de um distanciamento do Bolsonaro, tanto que o almirante Barra Torres fez aquele negócio da Anvisa, né, mandando o Bolsonaro pedir desculpa, uma coisa humilhante, mostra um distanciamento. O comandante do exército falando sobre imunização, fake news, também mostra um distanciamento com o Bolsonaro. E agora a ala ideológica do governo também começou a se distanciar quando o Bolsonaro começou a agregar o centrão dentro do governo Bolsonaro. E o Weintraub reclamou disso, olha, eu saí quando o centrão entrou. Ou seja, nós fomos substituídos, a ala ideológica foi substituída pelo centrão. O Bolsonaro ele não teve capacidade política e também vontade de manter toda essa quimera, esse Frankenstein, unido. Então o que aconteceu? Ele começou a perder. E ao perder apoio, o racha foi aumentando, eles começaram a sentir a fraqueza do Bolsonaro, o racha aumentou e hoje ele é irreversível. Ou vocês acham que o Weintraub, se pedir desculpa, o Bolsonaro vai abençoá-lo como governador do estado de São Paulo, como candidato ao governo de São Paulo? Não vai. Acabou. E quanto menos apoio o Bolsonaro tem, pior para ele. Porque o Bolsonaro ele tinha uma quantidade ali de pessoas que o apoiavam. Mas quando ele trouxe os lavajatistas, quando ele trouxe os olavistas, quando ele trouxe os militares, essas pessoas também tinham os seus núcleos e eles foram acoplados ao Bolsonaro.
Quando o Weintraub, o Gengivão, que agora é o mendigão, né, porque tá pedindo esmola lá nos Estados Unidos, e o Olavo, eles deixam o Bolsonaro, uma parte dessas pessoas que eles trouxeram podem ficar, mas uma parte considerável também sai. Então não é um apoio automático, porque o Weintraub tem os seus próprios seguidores, o Alan dos Santos tem os próprios seguidores, os lavajatistas têm os seguidores deles. Então o Bolsonaro foi perdendo força. E a esperança dele, que é o Auxílio Brasil, que começou a ser pago essa semana, não vai surtir o efeito necessário. E eu quero ler para vocês o que o José Paulo Kupfer falou hoje no UOL. A diferença, aqui ó, José Paulo Kupfer, Auxílio Brasil não deve turbinar nem economia e nem popularidade do Bolsonaro, o que é péssimo para o presidente. A diferença entre o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil são muitas e desfavoráveis ao novo programa, ou seja, ao Auxílio Brasil. Para começar, a abrangência do Auxílio Brasil é muito menor. Ele prevê beneficiar 1/4 do total de pessoas alcançados pelo auxílio emergencial, destinando 85 bilhões este ano, sem garantia de continuidade em 2023. Nós temos que lembrar que o pico de aprovação de Bolsonaro, que chegou a 37% em junho, julho de 2020, foi graças ao auxílio emergencial. E o Bolsonaro quer repetir isso, mas ele não vai conseguir. Além disso, as condições são piores do ponto de vista do impulso à atividade econômica. Diferentemente de 2020, 2022 há uma inflação que chegou a 2 dígitos no ano anterior. E se agora os preços tendem a subir mais lentamente, continuarão em alta, restringindo o consumo. E a inflação projetada para 2022 também é alta. Nós tivemos uma inflação de 10% no ano passado, agora vamos ter novamente uma inflação alta em 2022. Então as condições econômicas são muito ruins. Um estudo de Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que mais de 1/4 dos recursos que serão despejados na economia pelo Auxílio Brasil deverão ser desviados para o pagamento de dívidas, porque a população está endividada. Então o que acontece? Esse dinheiro vai cair na conta das pessoas, mas elas não vão usar para comprar produtos, para consumirem serviços. Elas vão usar para pagar dívidas. Então esse dinheiro não vai para a economia, vai justamente para os bancos. E vocês sabem que os bancos, eles não mexem em economia como o comércio, como o varejo, como os serviços mexem. Então aí já começa a ter uma complicação. Porque não basta somente o auxílio emergencial ou o Auxílio Brasil. É necessário que haja uma retomada da atividade econômica para que os empregos possam voltar a serem gerados. E não somente empregos de informais, como entregadores de aplicativos e coisas afim. É necessário emprego em carteira assinada, empregos que tenham segurança. Esses empregos, que são empregos de baixa qualidade, não resolvem nosso problema econômico e também social. Num ambiente em que a taxa de desemprego promete se manter acima de 12% da força de trabalho, e a absorção de mão de obra deve se concentrar em vagas informais, de menor qualificação e baixa remuneração, a contribuição líquida do Auxílio Brasil para a expansão da massa de rendimentos e consequência da atividade econômica tende a ser limitada. É provável, tudo considerado, que o Auxílio Brasil em 2022 repita mais o que ocorreu com o Auxílio Emergencial de 2021, que beneficiou 45 milhões de pessoas, com transferência de renda de R$ 250 mensais, no montante de 60 bilhões. Influenciou pouco a economia, idem a popularidade. E o Bolsonaro, ele tá com um problema, pessoal, porque assim, ele tá muito bem servido ali com os 25% de aprovação que ele tem. Porque vocês sabem que o Bolsonaro, ele perde a aprovação dele quando a população brasileira muda de mentalidade. De 2018 para 2022, segundo uma pesquisa do Datafolha, houve uma mudança de mentalidade na população. Antes, em 2019, 30% da população brasileira pensava igual a Bolsonaro. Agora é na casa dos 25%, que é justamente a aprovação de Bolsonaro e também a quantidade de pessoas que votam em Bolsonaro no primeiro turno. Então o Bolsonaro, ele já atingiu o limite de eleitores que com ele são compatíveis. O que ele precisa fazer agora? Tentar buscar uma outra parcela do eleitorado, o eleitorado mais pobre. E ele tenta fazer isso com o Auxílio Brasil. Só que ele não vai conseguir, porque como o Paulo Kupfer falou, a quantidade de recursos do Auxílio Brasil que vai ser destinada e voltar para a economia é muito pequena. Então não vai ter o consumo que o Bolsonaro espera que haja, não vai haver a retomada da atividade comercial como o presidente espera que tenha, e os empregos não vão ser gerados, porque nós estamos em estagflação. O que é estagflação? É inflação alta com crescimento próximo a zero. E o crescimento desse ano também vai ser um crescimento baixo. E nós temos que lembrar que essas pessoas que o Bolsonaro as endividou, que essas pessoas que o Bolsonaro está entregando ao Auxílio Brasil, são as que mais sofreram durante a pandemia. Foram aquelas que mais foram massacradas com a fome, com a miséria, com a doença, com o desemprego, com a perda, com o luto. Então essas pessoas, mesmo com esse dinheiro, que não vai ser um dinheiro tão grande, porque muito vai ser destinado para o pagamento de dívidas, vocês acham que elas votarão em Bolsonaro?
Pode ser que haja um pequeno aumento ali na aprovação do presidente ou uma redução na taxa de rejeição. Só que as pesquisas mostram que isso não acaba sendo traduzido para o voto, porque Bolsonaro tem somente aqueles 25% dos fracassados brasileiros. Vocês sabem, os fracassados são aqueles que tiveram insucesso na vida e não conseguiram superar esse insucesso, ficando ressentidos, e Bolsonaro, ele é o maior fracassado de todos. E nós temos essa quantidade de pessoas e elas vão votar em Bolsonaro. O racha é muito grande e ele não vai conseguir congregar todos aqueles que ele congregou em 2018. Acabou, é o fim. Se você quiser conversar mais comigo sobre esse assunto, hoje à noite eu vou estar ao vivo aqui no YouTube. Você pode clicar no link, se inscrever no canal de lives e mandar a sua pergunta, a sua interação comigo hoje por volta das 9 horas da noite. Aguardo você lá, clique no botão de gostei, se inscreva no Instagram também.